Glória a Deus. Eita, depois de uma oração abençoada dessa, agora a gente pode continuar até meia-noite aqui, né? Maravilha, glória a Deus. Bom, irmãos, a primeira pergunta que eu lancei, né, nosso encontro lá presencial, eu vou fazê-la aqui também, qual a sua visão sobre a visão celular? Essa pergunta ela é extremamente importante, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, né? Então a gente precisa entender para onde nós estamos indo. E uma das perguntas que nos direciona é essa: qual é a nossa visão, né? A nossa visão está nos conduzindo, a nossa visão é o nosso GPS. Você pode não perceber, mas você está se movendo por uma visão. Mesmo aquela pessoa que diz, eu não tenho nenhuma visão, ele tem a visão, e essa falta de visão é a sua visão, e está direcionando ele para onde? Para lugar nenhum, né? Então, essa pergunta ela é extremamente importante para nós avançarmos naquilo que Deus tem proposto através dessa mentoria. Então, a pergunta que eu lancei no sábado, né, eu vou repeti-la aqui, qual é a sua visão acerca da visão celular? Né? Visão é um quadro do futuro que eu pretendo chegar, é um quadro que eu já enxergo hoje, do futuro que eu quero chegar. Então, quando você ouve falar de célula, quando você ouve falar de visão celular, né, que vem à sua mente? Qual é o quadro que é pintado diante dos seus olhos quando você ouve falar de visão celular? Ou quando você fala de célula, qual é o quadro que você está tentando pintar para as pessoas enxergarem, né? Então, queria que vocês compartilhassem aqui também, até para isso ficar como registrado aqui, como legado para aquelas pessoas que futuramente vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir aí microfone, abre câmera também para falar, especialmente você que falou no sábado, lá a partir do chat, eu queria que você falasse agora por voz mesmo, para ficar registrado aqui na nossa sessão de mentoria, né? Qual é a sua visão sobre a visão celular? Qual é a sua visão de célula? O que você vê, o que você enxerga quando a gente fala sobre célula, quando você ouve sobre célula? Vamos lá, Melissa, levantou a mão e eu já vou abrir o microfone aqui para ela. Aliás, você mesmo abre seu microfone aí, Mel, por favor, e fala para nós aí, tá bom? Lucas colocou lá no chat, mas, pastor Lucas, eu queria que você falasse aqui, tá bom? Vocês que estão escrevendo no chat, eu queria que vocês abrissem o microfone depois, levanta a mãozinha aí para entrar na fila aqui, e vocês falassem mesmo, para poder ficar registrado aqui na nossa sessão de mentoria, beleza? Vamos ouvir a Melissa, vamos ouvir o Gilson, depois o Lucas, depois o Adriano. Combinado? Combinado. Nós, Mel. Eu até coloquei, tá até aqui a minha colinha, né? Porque você falou assim, anota aí, aí eu anotei no meu bloquinho, aí eu coloquei que, na minha visão, né, as células são pequenos organismos que fazem a igreja funcionar com mais maestria, né? A igreja, ela cresce de uma forma mais saudável. Eu até dei um exemplo. A mão sozinha, ela não seria um corpo, mas a mão faz total diferença num corpo. Como assim, né? Um corpo sem mão, ele vai funcionar, claro, mas um corpo com uma mão, ele funciona de uma forma muito melhor. Então, é assim que eu vejo uma célula, uma organização que faz a igreja ser algo mais saudável, e o cuidado, ele acontece com todos e para todos. Joia, maravilha. Palminhas para você, Mel. Obrigado aí pela sua contribuição. Vamos lá, vamos ouvir o Gilson, lá de São Paulo. Fala para nós, Gilson. Qual é a sua visão sobre a visão celular? O que você enxerga quando você fala ou quando você ouve sobre célula? Célula é a extensão da igreja, são braços, né? Destinado a nós para dar continuidade. Eu acho que uma atenção especial à continuidade da igreja aqui fora, né? Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem captar nos cultos no domingo, na quarta, a gente está fazendo esse papel aqui como célula, né? Levando o evangelho a quem às vezes não pode estar na igreja também. Essa é a minha visão. Muito bom, muito bom. Parabéns. Pastor Lucas, qual a sua visão sobre a visão, meu irmão? Rapaz, gente boa. Mas a minha visão, eu acredito que a televisão bíblica, onde todos
conseguem cumprir a grande comissão. Essa é a minha visão da visão celular. É uma visão bíblica, onde todos conseguem cumprir a grande comissão. Legal, muito bom mesmo. Adriano, tinha falado aí também, tinha escrito aí no chat, pode falar para nós aí, meu irmão? Qual é a sua visão sobre a visão? Você enxerga? Qual o quadro que é desenhado diante de você quando você ouve falar ou quando você fala da visão celular? Pastorzão, para mim, cara, é a visão que mais se parece, como eu escrevi no chat, com a estratégia que Jesus utilizava para pregar o evangelho, né, através dos relacionamentos, em casa. Legal, muito bom, muito bacana. A contribuição de vocês vai ficar registrada aqui para a eternidade. Lá no futuro, quando os membros das células de vocês tiverem acesso a esse material, eles vão entender por que vocês investiram na vida deles, né? Essa é a visão, esse é o propósito. É para isso que nós estamos aqui, para deixar um legado, para deixar para as próximas gerações aquilo que Deus tem plantado, aquilo que Deus tem gerado, aquilo que Deus tem queimado no nosso coração. A visão, ela nunca falha. A visão, ela é eterna. A visão, ela é de Deus. A visão, ela é tão grandiosa que ela não pode parar em nós. Ela precisa ser transmitida, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser reverberada, ela precisa ser levada para além de nós. E é por isso que nós estamos dedicando esse tempo especial aqui junto com vocês, né? Bom, tudo isso que vocês compartilharam, eu concordo, assino embaixo, dou ok, dou joinha, dou parabéns, é tudo isso aí mesmo, né? E eu, talvez, se eu pudesse resumir para mim, quando eu olho para a visão celular, na minha frente é pintado um quadro de muitos líderes trabalhando. Eu enxergo a visão celular como a estratégia perfeita para formar trabalhadores para a grande colheita. Quando eu falo de célula, eu não imagino aquele grupinho apenas sentado numa sala, compartilhando, conversando, numa dinâmica, depois lanchando. Quando eu falo célula, ou quando eu ouço falar célula, meus olhos se fecham, um quadro é pintado diante de mim. Isso é visão, né? E o quadro que é pintado diante de mim são muitos trabalhadores, né, com ferramentas nas mãos, saindo apressadamente para fazer uma colheita. É assim que eu enxergo a célula, é assim que eu enxergo a visão celular. A ferramenta perfeita, a estratégia mais eficaz para formarmos trabalhadores, para realizarmos a grande colheita e assim cumprirmos a grande comissão que Jesus deixou para nós. Bom, então hoje nós entramos no terceiro valor inegociável da igreja em células. Já falamos que uma igreja em células, ela tem relacionamentos significativos e isso não dá para negociar, né? Uma igreja que deseja transicionar para o modelo celular, ela precisa inicialmente fazer um diagnóstico sobre como estão os relacionamentos. E geralmente uma igreja mais tradicional, uma igreja no modelo convencional, quando ela vai avaliar os seus relacionamentos, ela percebe que são relacionamentos frios, são relacionamentos impessoais, distantes, e geralmente são relacionamentos por conveniência, né? E aí, quando nós vamos trabalhar com as células, nós percebemos que é preciso fazer um grande movimento de quebra de paradigmas, e um dos movimentos é aproximar as pessoas cada vez mais umas das outras, porque não existe movimento celular, não existe modelo celular, não existe célula sem relacionamentos significativos. Relacionamentos com proximidade, com intensidade, mas principalmente relacionamentos com intencionalidade. Na visão celular, numa igreja em células, nos relacionamos com as pessoas sempre com uma intenção de transformar essas pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Falamos também que numa igreja em células é inegociável que o evangelismo aconteça por meio desses relacionamentos. Pode ter ministério de evangelismo na igreja em células? Pode. Pode ter equipes de missões urbanas numa igreja em células? Pode ter equipe de visitação? Claro que pode ter trabalho de resgate das ruas? Claro que pode, sem problema nenhum,
mas um valor que é inegociável na igreja em células é que o evangelismo aconteça por meio dos relacionamentos. E a razão, ela é simples. Quando o evangelismo ele acontece por meio dos relacionamentos, ele sempre acontecerá de uma forma completa. Eu me aproximo, eu proclamo a mensagem, eu ganho essa pessoa para Jesus, como ela faz parte do meu relacionamento, eu consolido a fé dela, né? Eu treino ela depois e eu mesmo a envio para fazer novos discípulos. Então, por isso que o evangelismo por relacionamentos, ele é sempre muito mais eficaz, muito mais eficiente. E na Igreja em Células nós pregamos sempre que é o relacionamento que faz novos discípulos. Eventos, ações de rua, mobilizações urbanas, podem até trazer pessoas para a igreja, mas o que vai realmente fazer discípulos é o evangelismo realizado através dos nossos relacionamentos. São aquelas pessoas mais próximas de nós. A gente sempre ouve e repete uma frase que ela é muito forte, e é importante você gravar ela no seu coração. Nós falamos que precisamos ganhar os perdidos para Jesus. Estamos sempre falando e repetindo essa frase. Temos que ganhar os perdidos para Jesus. O grande detalhe é que o perdido não é um desconhecido. O perdido não é alguém distante. O perdido é um amigo seu. O perdido é um parente que ainda não entregou a vida para Jesus. O perdido é um vizinho, é alguém que está muito próximo de você e que se morrer hoje sem Jesus, você já sabe, não vai garantir a salvação. Então, o perdido é alguém muito próximo de nós, que carece da nossa misericórdia por ele, apresentando ele a Jesus e transformando ele depois em um fazedor de discípulos, porque esse perdido que é próximo de nós, tem perdidos que são próximos dele e que precisam também ser alcançados. E a intenção da nossa sessão de hoje é focar no terceiro valor inegociável da Igreja em Células, que é a formação e capacitação de líderes. Nós vamos entender que não existe igreja em células sem uma estrutura, né, básica e contínua de formação de novos líderes. Bom, nós trouxemos 3 frases aí para nos inspirar nessa conversa, né? A primeira é do apóstolo Paulo, em que ele, escrevendo uma carta ao seu jovem discípulo Timóteo, ele dá a seguinte orientação: o que de mim ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sobre o que Paulo está falando? Fazer discípulos. O que Paulo está dizendo? Olha, Timóteo, aquilo que você está recebendo de mim, não tenta espalhar para todo mundo de uma vez, não, porque você não vai conseguir isso, não vai dar um resultado satisfatório. Aquilo que você está recebendo de mim, os princípios, os valores, os ensinamentos, a palavra, o exemplo, tudo que você está recebendo de mim, você mira em alguns homens fiéis, leais, mas não é só isso. Eles precisam ser capazes e eles precisam ser idôneos no sentido de serem leais ao que você compartilhou com eles, para que eles compartilhem com outras pessoas. Ou seja, Paulo está nos dando aqui uma diretriz sobre como escolher aquelas pessoas com quem nós vamos caminhar, né? Não é apenas o amiguinho legal, não é apenas aquela pessoa bacana, né? Você, como um fazedor de discípulos, precisa mirar em pessoas que sejam capazes de reproduzir aquilo que você tem derramado sobre o coração dessas pessoas. Porque não adianta você compartilhar aquilo que Deus tem dado a você com pessoas que vão represar o conhecimento, que vão represar a sabedoria, que vão represar as experiências. Você precisa compartilhar, você precisa caminhar, você precisa dividir o seu coração com pessoas que serão rios contínuos e vão estar sempre correndo por aí, procurando um vale que ele possa, então, irrigar. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, não fica para você, mas também cuidado com quem você compartilha. Essa pessoa precisa ser leal, essa pessoa precisa ser capaz de compartilhar com outras pessoas também, para que esse movimento ele seja multiplicador, ele seja contínuo. Joel Comiskey, que é um dos homens mais entendidos sobre visão celular no mundo inteiro, ele diz o seguinte: uma igreja não faz a colheita porque tem células, ela faz a colheita porque gera e forma continuamente novos líderes. Eu não sei quantos estavam conosco lá no início do processo de transição para o modelo celular,
Mas lá no começo, 2015 para 2016, eu usava uma frase. Hoje eu até diminui um pouco de falar e tenho até que voltar a falar essa frase. Mas lá no começo do nosso processo de transição, eu sempre dizia, nós não somos uma igreja em células, nós somos uma igreja que faz discípulos, uma igreja que forma líderes. Eu sempre batia nessa tecla. Por quê? Naquela época, assim, a questão de abrir célula, de fazer célula, estava, assim, uma questão muito negativa, né? Por causa de alguns movimentos que não tinham funcionado muito bem. E aí, para fugir dessa imagem negativa da célula, eu acabei criando, assim, esse discurso, e não é uma mentira, é uma verdade, né? Nós não abrimos células, nós formamos líderes, né? Essa é a tônica maior do movimento celular. E eu acabei realmente perpetuando essa frase aí, né? Abrir células não é a nossa missão. Formar líderes, sim. Por que isso é importante, irmão? Porque se a gente achar que a nossa missão for abrir célula, a gente vai sair desesperadamente por aí, abrindo um monte de células sem líderes devidamente capacitados, sem líderes treinados. Nós não vamos formar discípulos, nós vamos apenas levantar pessoas e entregar para elas a chave de uma casa que ela vai reunir toda semana. Esse movimento, ele vai ser saudável? Ele vai ser reprodutivo? Ele vai ser multiplicador? Provavelmente não. Agora, quando você forma um discípulo, quando você gera um discípulo com a sua dedicação, com o seu investimento de tempo, quando você imprime nela ali os valores da visão, os valores do reino, quando ela compreende claramente o que é a visão celular e o que é biblicamente a visão celular, pronto, ela mesma se encarregará de multiplicar isso, abrindo novas células. Então, pastores que estão conosco nessa mentoria, a sua principal missão não é abrir células pela cidade, a sua grande missão é formar muitos líderes. Eles abrirão as células e, naturalmente, a sua igreja será reconhecida por ser uma igreja multiplicadora de novos discípulos. Então, guarda isso aí no seu coração. A visão celular, ela não foca em abrir células. A visão celular, ela foca em gerar novos líderes, que, por consequência natural, abrirão muitas células. Bom, a gente trouxe também como um pano de fundo para a nossa reflexão, Efésios 4, de 11 a 12. É Paulo, mais uma vez, ensinando acerca do verdadeiro evangelho, a verdadeira missão da igreja. E ele vai falar sobre o que é chamado de 5 ministérios, 5 dons ministeriais. O dom do apostolado, o dom da profecia, o dom do evangelismo, ou o evangelista, o dom do pastoreio e o dom do ensino. São 5 dons ministeriais que Paulo apresenta como se fossem, assim, colunas fundamentais para a manutenção de qualquer igreja. E eu realmente concordo com Paulo, que toda igreja precisa necessariamente ter, não esses títulos, não esses cargos, não esses certificados. Certificamos aqui agora que fulano não é mais pastor, agora ele é um apóstolo. Não, não é sobre isso. Eu acredito que a igreja, para ela ser saudável, para ela ser bíblica, né, e fundamentada na verdade de Deus, ela precisa ter, basicamente, essas 5 colunas ministeriais. Toda igreja precisa ter um ministério apostólico, senão ela fica presa ali em si mesmo. Uma igreja que não tem um ministério apostólico atuante, vibrante, com voz ativa, ela fica presa em si mesma. Ela acha que ela é aquilo ali, para aquele bairro. Inclusive, irmãos, tem se levantado no meio eclesiológico, né, global isso, uma discussão muito séria sobre se de fato as igrejas deveriam colocar a localidade onde ela está no seu nome. Por quê? Porque, você sabe, a gente, o que eu acabei de dizer lá no início da nossa sessão, a gente é movido pela visão, por aquilo que a gente está enxergando. Então, quando a pessoa chega ali, né, na igreja, Igreja Batista do Vale do Anhangabaú, bom, naturalmente, a imagem e a mensagem que passa, tanto para quem é de dentro e para quem é de fora, que aquela igreja ela é dali. E se isso não for trabalhado com muito cuidado, com muito zelo e com muita coragem dentro dessa comunidade de fé, quando o pastor dessa igreja falar que ela vai ter que expandir para um outro bairro, ir para uma outra cidade, ou até mesmo para uma outra nação, começa já os questionamentos.
Muitas vezes esses questionamentos não acontecem publicamente, mas acontecem internamente. Por que nós temos que abrir uma célula lá no bairro tal, se nós somos a igreja do Vale do Angabaú? Por que nós vamos abrir uma nova unidade, não sei, em tal lugar, se aqui na frente do prédio está escrito que nós somos daqui? Então, a gente vai percebendo alguns movimentos que a igreja foi fazendo e que muitas vezes eles têm que ser questionados no sentido saudável da coisa, né? Por quê? Porque se a igreja não tem um ministério apostólico vivo, atuante, ela acaba se tornando um monumento morto na localidade onde ela está plantada. E a igreja não foi plantada, não foi criada por Jesus para ser um monumento morto. Ela foi criada por Jesus para ser um movimento vivo, sempre em expansão, sempre avançando, de Jerusalém para a Judéia, de Judéia para Samaria, de Samaria para as nações da terra, para os confins da terra. Toda igreja precisa de um ministério profético, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo acaba se perdendo, perecendo. Então, toda igreja precisa de um ministério profético. Eu não estou dizendo que toda igreja tem que ter o profeta, aquele camarada que deixa a barbona crescer, que anda com roupa de saco, e que de vez em quando pega o microfone lá na frente e diz, assim diz o Senhor, e aí todo mundo já treme nas bases, né? Não é sobre isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que toda igreja precisa ter um ministério profético, para que ela se mova não apenas na dimensão natural, mas que essa igreja seja sempre conduzida a se mover no sobrenatural, entender o que o céu está dizendo, entender o que o céu está falando, entender o movimento do céu para a terra naquele momento que a igreja está vivendo. Toda igreja precisa desse ministério profético atuante, senão ela acaba se tornando realmente uma igreja muito natural, uma igreja muito presa aos conceitos naturais, né? Uma igreja muito racional. A igreja precisa de um ministério evangelístico, senão ela se torna uma igreja voltada para dentro, para os seus, né? Uma igreja que tem um ministério evangelístico atuante, e no caso da visão celular, nós já aprendemos, o ministério evangelístico de uma igreja em células acontece por meio dos relacionamentos. Então, se esse ministério evangelístico não for desenvolvido, despertado, ativado na igreja, ela se torna uma instituição que está sempre pensando em si mesma. Mas uma igreja que tem um ministério evangelístico atuante, vibrante, com voz ativa, ela está sempre olhando para fora, está sempre pensando em ganhar os de fora. Toda igreja precisa de um ministério pastoral, senão ela enche de pessoas, mas essas pessoas não são cuidadas. E nós já aprendemos, e voltamos a repetir, o potencial das células de ser uma estrutura pastoral muito funcional, porque a célula é o gabinete pastoral mais próximo de todas as pessoas. Claro, o pastor tem que estar disponível para ouvir, para escutar, para aconselhar, para orar, isso é óbvio, mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre a ovelhinha tem acesso ao pastor por várias razões. Nem sempre um novo crente vai ter abertura para conversar com o pastor da igreja. É aí que entra o poder da célula. Talvez ele não tenha coragem de conversar com o pastor da igreja, mas ele consegue se abrir com o líder de célula porque é amigo dele. Ele consegue se abrir com os membros da célula porque são pessoas próximas a ele. Olha que potencial que muitas igrejas estão perdendo, e até mesmo nós não estamos observando e não estamos potencializando o ministério pastoral dentro das nossas células. Todo líder de célula é um pastor, com P minúsculo, mas é um pastor. Todo líder de célula deve ser incentivado, encorajado e ativado no ministério pastoral, para que não falte cuidado nesta célula. E toda igreja precisa de um ministério de ensino ativado. Eu não estou dizendo que toda igreja tem que ter escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Não é sobre sala de ensino. Eu estou dizendo que toda igreja precisa ter ministério de ensino. O púlpito da igreja tem que ser um lugar de ensino. Os relacionamentos da igreja têm que ser ambientes de ensino. As células precisam ser ambiente de ensino e de aprendizado também. Toda igreja precisa ter uma estrutura funcional de ensino, senão ela fica fraca demais. Toda igreja sem ensino é fraca. Toda igreja sem o ministério de ensino, toda igreja que não tem mestres com voz ativa nela, é uma igreja muito fraca, é uma igreja muito frágil, é uma igreja que se move por necessidades o tempo todo. É lencinho aqui, rosa não sei o quê, reunião de não sei o quê, movimento de não sei o quê, porque não tem ensino, não tem palavra, não tem alimento, então precisa ficar dando ali o tempo todo subterfúgios para as pessoas não morrerem.
Acontece que uma hora a lista de receitas acaba, né? E aí ou começa tudo de novo, ou essa igreja acaba morrendo. Agora, você entendeu essa parte, não entendeu? A necessidade de toda igreja ter essa base ministerial funcionando ativamente. Agora, biblicamente, para que servem esses ministérios? Biblicamente, os 5 ministérios servem para gerar líderes na igreja, para levantar líderes na igreja, para formar novos líderes dentro da igreja. Quando nós lemos lá Efésios 4, 11 e 12, Paulo vai dizer, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Qual o objetivo, Paulo fala? Qual a função desses ministérios ou desses ministros? Ele vai dizer, a fim de que haja a edificação do corpo de Cristo, a construção, o levantar da igreja. Ou seja, apóstolos existem para edificar novos apóstolos, para levantar novos apóstolos. Profetas foram plantados na igreja não para profetizar, mas para levantar novos profetas. Missionários, evangelistas, pastores, mestres, todo ministro na casa do Senhor tem uma função básica e fundamental antes de qualquer outra. Acima de qualquer outra função, a função do ministro é gerar um outro ministro. Para quê? Para que a obra não pare nele, para que o ministério não pare nessa pessoa. Então, quando nós olhamos para os 5 dons ministeriais, um objetivo comum que nós encontramos neles é capacitar os santos. E o que seria basicamente capacitar os santos? Levantar outros, edificar outras pessoas. A palavra edificar, ela significa isso, né? Ir pegando tijolos e colocando um sobre o outro, com massa no meio, e uma parede, ela é levantada. Então, a palavra capacitar os santos tem essa ideia de edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ao invés do pastor ficar tentando atender a fila inteira de pessoas que querem escutá-lo, ou que querem falar algo para ele, ou que querem perguntar algo para ele, ele deveria se preocupar prioritariamente em levantar novos pastores, para que a fila fique menor. Aliás, a ideia, a intenção, nosso alvo, em nome de Jesus, é que nem haja fila. Esse é o nosso alvo. A visão celular, ela tem esse objetivo, para que não haja fila. Foi isso que Jetro disse para Moisés, quando ele chega lá, e ele vê Moisés sentado em cima de uma pedra, com um cajado na mão, e uma fila gigantesca de pessoas, de judeus, de hebreus, esperando para ser ouvido por Moisés. E Jetro, o sogro dele, já experiente, vê aquela cena e diz, Moisés, vai morrer você e vai morrer esse povo. Vai terminar o dia, você não vai atender todo mundo, eles vão embora, e eles voltam amanhã, você não atende todo mundo, eles vão embora, e esse movimento nunca para, e você vai ficar retroalimentando esse movimento, e ele nunca vai levar esse povo para lugar nenhum. Levanta homens no meio desse povo, Moisés. Encontra príncipes, encontra pessoas que sejam capazes de ajudar você a supervisionar esse povo e ajudar esse povo. Quando a ficha cai e Moisés vai levantando líderes de 1000, líderes de 50, líderes de 100, né, conforme a orientação que Jetro deu, pronto, mudou completamente o cenário. Nunca mais Moisés sentou naquela pedra, nunca mais se formou uma fila debaixo daquele sol escaldante. Por quê? Porque todo mundo tinha um pastor perto dele, todo mundo tinha um líder perto dele que ele podia acessar de imediato. E esse líder, quando recebia uma demanda, se ele soubesse responder, ele respondia. Se ele soubesse solucionar, ele solucionava. Se ele não soubesse, ele dizia, guarda aí que eu vou levar para Moisés. Claro, a fila diminuiu gigantescamente, porque agora Moisés não tem que cuidar dos milhões de hebreus que estavam caminhando pelo deserto. Agora ele tem que dar atenção para os líderes que ele tinha levantado, e é para esses que Moisés começa a dedicar agora a maior parte do seu tempo. É exatamente o que Paulo está dizendo lá aos Efésios. Não tente pastorear a igreja inteira. Levante novos pastores. Não tente ser o único profeta nesta igreja. Descubra e levante novos profetas com você. Não tente ser o único evangelista nessa comunidade de fé. Descubra, inspire, encoraje, levante, capacite novos evangelistas para que junto com vocês possam ganhar essa cidade. Você sabe muito bem que isso funcionou poderosamente
na era primitiva da igreja. Funcionou tanto que rapidamente todo mundo daquela época, todo mundo existente naquela época, ouviu rapidamente a mensagem do evangelho, chegou muito rápido a muitos lugares. Por quê? Porque não ficou só numa pessoa. Eles eram multiplicadores, eles eram discípulos que faziam novos discípulos, e assim a mensagem se propagou rapidamente por todos os cantos, e é assim que Deus espera que nós façamos nos dias de hoje. Existe uma missão que precisa ser cumprida, existe uma tarefa que precisa ser realizada, e ela é urgente. Nós precisamos ganhar as nossas cidades para Jesus, nós precisamos pregar o evangelho no mundo inteiro para que Jesus possa retornar e buscar a sua igreja. Isso só vai acontecer quando nós sairmos da nossa caixinha, quando a chave virar e a gente sair por aí, não tentando fazer sozinho a grande comissão, mas fazendo novos discípulos, que farão novos discípulos, que farão novos discípulos, e nós veremos, então, uma grande colheita acontecendo, não com uma cara, não só com o nome. O avivamento dos últimos dias não tem face, não tem nome. Esse avivamento, ele acontece quando toda a igreja se levanta para fazer novos discípulos e cumprir a grande comissão. E é aí que entra a visão celular. Capacitar os santos. Guarde essa frase aí no seu coração. Os ministérios existem para capacitar os santos. Os dons foram dados por Deus, através do Espírito Santo, para que a igreja seja edificada. E a igreja nas casas, no nosso entendimento, e não apenas teórico, mas prático, ela promove não apenas um ambiente de acolhimento, de pastoreio, de cuidado. A igreja nas casas, as células, ela promove principalmente um ambiente de capacitação. Por quê? Porque na célula não é só um fazendo tudo, né? Na célula, as tarefas são compartilhadas. Na célula, a missão, ela é de todos e não apenas de um só. O líder está ali para coordenar as atividades, o líder está ali para direcionar, mas ele não faz tudo sozinho, pelo contrário. Aliás, se algum líder estiver fazendo as coisas sozinhos, ele nem pode dizer que ele tem uma célula. Ele tem uma empresa que ele é o dono, só pode, né? Porque numa célula todos participam. Este é o outro valor fundamental que a gente vai estudar numa próxima sessão. Mas numa célula, o ambiente é de compartilhamento. Numa célula, o ambiente é de partilha, inclusive de oportunidades. Numa célula, todos falam e podem falar, devem falar. A célula não é um caixote onde apenas alguns profissionais pegam o microfone para fazer coisas bonitas lá na frente. A célula é uma igreja em movimento, ela está em contínua atividade, não é só em um dia da semana, não é só em um horário, não é só em uma casa, está tudo acontecendo simultaneamente, todo mundo está tendo a oportunidade de se mover na comunidade, no lugar onde aquela célula foi gerada. Então, nós entendemos que a célula é um ambiente muito propício para preparar os santos, para ganhar, para consolidar, para treinar e para enviar. Resumindo, as células são o cenário perfeito para o cumprimento da grande comissão. Até aqui está tudo bem, irmãos? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Querem comentar? Por favor, não deixa essa reunião muito monótona, não. A gente está gravando, mas é para deixar o material para diante, claro. Mas se você quiser falar, perguntar, tirar dúvida, compartilhar alguma experiência da sua célula em relação àquilo que está sendo falado aqui, fica à vontade aí. Tá bom? Levanta a mãozinha, pede para falar, abre o microfone, se quiser abrir a câmera, tudo bem, se não quiser, não tem problema, mas seria muito legal se você também compartilhasse as suas experiências aqui conosco. Tá tudo bem? Podemos seguir adiante? Até aqui tá legal? Estamos conseguindo comunicar bem com vocês? Vocês estão conseguindo absorver o conteúdo? Tá rápido demais? Tá complexo demais? Ou tá jóia, tá maravilha? Vocês estão entendendo, estão captando, estão anotando. Beleza, estou vendo aqui um monte de joinha, significa que está tudo bem, está tudo legal e que a gente pode continuar. Vamos lá, então. Por que uma igreja em células? Por quê? Bom, na sessão anterior, a gente conversou bastante, aliás, foi até assunto aí para a semana toda, né? Por que evangelizar? Os 3 porquês evangelizar, lembra? Ficou ali martelando no nosso coração, né? Batendo aquela tecla ali. Por que evangelizar? Por gratidão, por obediência e por misericórdia, né? Agora, por que uma igreja em células? A igreja não estava boa antes, não.
Lucas, tá aí, Lucão? Se tiver, liga o microfone aí, pra gente ver que você tá aí, pra gente ouvir você um pouquinho. Por que uma igreja em células? Por quê? Não estava legal antes? Não já era igreja antes? Né? Não estava escrito Igreja Batista Central lá, ou Igreja Evangélica Batista em Carapina? Não já era igreja antes? Né? Se já era igreja, não funcionava? Todo domingo a gente não estava lá? Né? Não estava legal? Não tinha congresso de mulheres, conferência dos jovens? Não estava tudo certo, tudo bacana, tudo legal? A gente já ia para a rua evangelizar, já batizava pessoas, né? Então, assim, já era igreja, não era? Por que, então, transicionar para a igreja em células? Por que esse movimento? Por que todo esse investimento para transicionar uma igreja que já era igreja, estava funcionando, já estava legal, e agora a gente faz esse movimento de transição, né? A gente precisa também responder essa pergunta, né? Até porque pode ser uma pergunta que muitas pessoas façam para nós. Por que vocês são uma igreja em células? Por que vocês optaram por esse modelo? Por que vocês não continuaram sendo uma igreja convencional? Já era tão legal, já era tão bacana, a gente gostava tanto, era uma igreja tão famosa, era uma igreja tão conhecida, todo mundo gostava de Ô, meu ir. pastor, desculpa, eu tô longe da Alexandre, eu tô horrível. Tô te ouvindo, mas nós estamos te ouvindo, irmão, estamos te ouvindo. Então, assim, me ajuda aí, na sua compreensão, assim, né, no seu entendimento, por que a gente optou, por que você optou por uma igreja em células e não uma igreja convencional, que, aliás, dá até menos trabalho? Então, eu lembro que, na época, nós tivemos uma apreensão, né, porque pensávamos que tinha um controle, né? A igreja tradicional, ela nos dá uma falsa impressão que temos o controle. E a visão celular, ela nos mostra a depender totalmente do Espírito Santo de Deus, para onde ele nos move. E quando nós olhamos, nós preferimos ser movidos pelo Espírito Santo. E a visão celular nos traz isso, relacionamentos saudáveis, né, onde as pessoas se interagem e fazem relacionamentos por um único motivo: ganhar as pessoas para Jesus, ter compaixão pelos perdidos. E aí eu lembro que comigo foi muito específico, porque eu só tinha amigo crente. E quando veio o desafio, monte uma célula, chame seu amigo não crente, eu falei, meu Deus, eu tenho que me mover. E aí foi quando eu comecei a me mover e eu comecei a fazer amizades intencionais. Não intencional porque tinha um carro, porque tinha para pagar o lanche. Não, intencional porque eu quero influenciar as pessoas a ir para o céu junto comigo. Aí isso, a visão celular foi um impacto na minha vida, nesse sentido. Legal, muito bom, pastorzão. Uau, que contribuição espetacular que você deu aqui para a nossa sessão de hoje. Muito obrigado mesmo, viu? Temos pastora Roberta, pastora Alexandra também aqui, né? Queria que vocês falassem um pouquinho aí também, por que uma igreja em células? Já não era igreja antes? Já não funcionava? Já não estava tudo certo, tudo legal, tudo bacana? Todo domingo estava lá aberto, lotado, diga-se de passagem, né? Uma doideira, uma loucura. Mas nem é para casa com aquela sensação gostosa, uau, que culto gostoso, nossa, que maravilha, que presença do Espírito Santo. Então, por que uma igreja em células? Me remete muito ao igrejão, né? Meu Deus, que era aqueles cultos? Lotado, um monte de gente, e entra gente e sai gente, só que a gente não tinha a nossa gente. Não tinha a nossa gente. As pessoas entravam, as pessoas saíam, as pessoas se convertiam ou não se convertiam. A gente achava que no domingo que vem ia estar ali, mas como não era um povo nosso, não era de quem era o povo, gente? E aonde aqueles povos se reuniam depois daquele domingo? Porque não era nas casas. Tava ali só no domingo, né? Tava ali só. Falei, gente, quando eu paro para pensar o que eram os nossos cultos no igrejão, 300, 350, 500 pessoas que passavam ali em domingo a domingo, que não eram nem nossos, e eu posso até forçar a falar que não eram nem de Cristo. Eles estavam indo, só indo,
Só indo. Fazer um programa, fazer um ritual, fazer até mesmo uma religiosidade. Hoje não. E outro, como que cuida? A gente não conseguia ter um controle, um cuidado. Não tinha isso. Com as células, depois que a gente começou as células, gente, que coisa gostosa. A gente saber quem nós somos, a quem cuidamos. Tem pessoas que ainda não foram na igreja, mas estão ali em Cristo Jesus nas células. Estão nas células. Por quê? Porque se converteram verdadeiramente, estão ali vivendo o grupo e só, às vezes, não está indo na grande reunião. Mas hoje há um relacionamento maior, há um cuidado maior. A gente consegue ver, mesmo nós, né, que nós temos a nossa célula, os pastores, né, cada um tem sua célula, mas a gente consegue ver no todo as células funcionando, né, o povo sendo cuidado. É assim. Legal. É uma outra igreja, né? É uma outra realidade. Glória a Deus por isso. Adriano levantou a mão. Fala para nós aí, meu irmão. Contribui com a gente aí. Por que uma igreja em células? A outra não funcionava? A igreja lá da avenida, que tem a placa, que tem um culto de domingo, tem escola dominical de manhã, que a turma sai à tarde para entregar folheto na feira, né? Que tem o conclave de jovens uma vez por mês, tal. É a igreja também, a gente não pode negar isso. Então, por que igreja em células, no seu ponto de vista? Hein, pastorzão? Na verdade, eu levantei a mão para fazer um comentário em cima do que a pastora falou. Eu me lembro que a gente chegou a visitar a Igreja Batista, se não me engano, acho que era Iebac, não era? Grandona, e aí eu e a Jéssica, a gente tava procurando uma igreja para ir, eu morava em Central Carapina, e ela morava aqui em Carapina Grande. E aí a gente tava procurando a igreja para ir, e a gente foi visitar, né, na época. A igreja cheia, lotada, a gente não conhecia ninguém, né? E a gente foi, participou do culto, e saímos e não conversamos com ninguém, ninguém chegou até nós, né, totalmente diferente do que foi na Batista Central, de quando a gente chegou, já chamaram a gente para ir para a célula, já pegaram o nosso número, já enviaram a gente para uma célula, ou seja, a gente já teve esses relacionamentos durante a semana. E lá atrás, na época, a gente visitou, né, a primeira vez, e foi um local que a gente não gostou muito de ir, tanto que a gente até visitou outras igrejas que era mais perto aqui pra gente estar indo. E aí a gente acabou que ficando lá em Central Carapina, na Quadrangular, por muito tempo. Você vê, né? Então, nós temos um testemunho claro aqui de como que realmente vale a pena esse investimento, ainda que mais trabalhoso, como vale a pena realmente esse investimento. Aí eu pergunto para os irmãos que estão aqui, quantos Adrianos nós perdemos? Quantos Adrianos se perderam durante essa nossa jornada? Para quem não sabe, Adriano hoje é um líder de célula de adolescentes, célula Equibalo. Ele trabalha com adolescentes na comunidade. Ele foi alcançado através desse movimento de discipulado. Agora, você imagina quantos Adrianos nós poderíamos ter se nós, desde antes, já tivéssemos entendido isso, né? E quantos nós talvez perdemos porque não compreendemos a importância dos relacionamentos significativos, intencionais, de se aproximar das pessoas e não apenas ter aquele monte de gente sem que ninguém conheça ninguém, como disse muito bem a Suene agora há pouco aí, né? Então, glória a Deus aí pelo testemunho do irmão Adriano, que muito vem a contribuir com o nosso entendimento. Roberta levantou a mão, pode falar também, por favor, por que uma igreja em células? Boa noite a todos. Bom, primeiramente, assim, completando, né, o que Lucas e Alexandra falaram aí, né, a questão da consolidação, né, antigamente nós não conseguíamos, né, ter isso, essa consolidação das pessoas, e também, né, vejo como a Alexandra falou, antigamente era só um ajuntamento de pessoas, realmente no dia a dia nós não sabíamos quem eram aquelas pessoas, e também a questão da oportunidade das pessoas servirem. Eu acho que isso abriu um leque para as pessoas servirem. Antigamente nós tínhamos pessoas específicas e achávamos também que eram pessoas específicas que podiam evangelizar, pessoas específicas que poderiam servir
em algum ministério, e hoje as pessoas elas têm essa liberdade para servir na igreja através das células, né? Nós temos pessoas que muitas vezes não participam, né, da grande reunião, né, que nós chamamos aí do culto, né, da celebração, mas elas servem nas células e elas estão ali assim, super conectadas, e antigamente nós não tínhamos isso e sabemos quem são essas pessoas. Antes nós não tínhamos essa noção de quem eram aquelas pessoas. Era uma multidão, mas na segunda-feira nós não tínhamos essa multidão servindo uns aos outros. Nós não sabíamos, né? Uai, mas cadê aquele povo que estava todo lá no culto do domingo? Né? Na hora de fazer um evangelismo, na hora de visitar uma pessoa, né? De cuidar de uma pessoa, nós tínhamos ministérios específicos e pessoas específicas. Hoje não, hoje nós sabemos que as células realizam isso e que pessoas estão muitas vezes entrando na igreja e às vezes não foi por um apelo, mas sim foi pela célula, né? A célula está fazendo esse trabalho. Então, esse é o motivo de sermos essa igreja hoje, que tem dado muito mais resultados, frutos, né? Nós temos colhido muito mais do que antigamente, quando nós tínhamos uma multidão. Muito bem, e claro que isso não significa que a célula não vai gerar multidão. Naturalmente, a célula vai produzir muitos discípulos, mas não é uma multidão de desconhecidos, como diz Sven, não é uma multidão de pessoas anônimas que ninguém sabe quem é uma multidão de discípulos que se conhecem, que se relacionam e que estão caminhando juntos na mesma direção. Por que uma igreja em células? Porque a célula, ela soluciona um problema que a igreja sempre teve, né? Toda visão, ela é uma solução para um problema. Se a visão que Deus nos deu não solucionar nenhum problema, ela não é visão. Pode ser qualquer outra coisa, mas toda visão, especialmente quando vem de Deus, ela vem para solucionar um problema. E a gente acha que o problema da igreja é fazer a colheita. Não é, a colheita não é um problema. Quando Jesus chama os discípulos e fala, abram os olhos, vejam, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Então, o problema não é com a colheita, porque Jesus falou que já está tudo pronto. O problema é a falta de trabalhadores para a colheita. Esse é o verdadeiro, grande e talvez principal problema que as igrejas enfrentam. É a falta de trabalhadores para a colheita. E após tantos anos de história, de experimentos e até de vivência pessoal, já ficou claro para nós que os ministérios não conseguem resolver o problema da falta de trabalhadores. Até porque boa parte dos ministérios, eles sequer pensam na grande comissão. Eles estão pensando em fazer o que eles acham que tem que fazer, né? Mas a boa parte dos ministérios nas igrejas não pensam na grande comissão, pensam naquilo que ele acha que é a razão de existência dele. Então, o Ministério de Dança pensa em dança, o Ministério de Teatro pensa em teatro, o Ministério de Intercessão pensa na oração, o Ministério de Recepção pensa em receber pessoas, e por aí vai. O Ministério de Obra pensa em construir prédios, né? E não estou aqui dizendo que está errado isso não, mas nós aprendemos agora há pouco, agora mesmo, que a única razão de ministérios existirem na igreja é gerar novos discípulos, né? E o que acontece? Por que os ministérios não conseguem dar conta de gerar trabalhadores, de fazer com que existam novos trabalhadores para a colheita? Simples, uma razão simples, eles estão sempre ocupados, os ministérios estão sempre ocupados com ensaio, com reunião, com escala, com confraternização, com isso, com aquilo outro. Sobra tempo para fazer discípulo? Não sobra. Sobra tempo para ganhar novas pessoas para Jesus? Não sobra. E aí, nosso grande desafio e a nossa grande encrenca, digamos assim, com os ministérios, porque algumas pessoas, elas se escondem através dessa plataforma ministerial para não cumprir a grande comissão. Então, eu já faço isso na igreja, eu já danço, eu já toco, eu já oro, eu já prego, eu já ensino na escola bíblica dominical, né? Então, já estou fazendo a minha parte. Mas a nossa parte é ganhar pessoas para Jesus. A nossa parte, em qualquer cenário, e em qualquer lugar, e em qualquer tempo, é fazer novos discípulos.
Então, se eu não estou fazendo novos discípulos, eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu não estarei correspondendo à ordem que Jesus deixou. Então, nós concluímos que a visão celular, ela existe para resolver o problema da falta de trabalhadores, né? Nessa altura do campeonato, da nossa reunião, da nossa sessão, a gente volta lá para o nosso início de conversa, né? Onde nós comentamos e falamos que se nós queremos, como igreja, experimentar um crescimento saudável e ganhar vidas para Jesus, e é a nossa missão mesmo, não adianta só se reunir de casa em casa, não basta só ter reunião nas casas. Só ter reunião nas casas não faz de nós uma igreja em células. Só ter reunião todo dia em cada casa diferente não faz de nós uma igreja em células. O que faz de nós uma igreja em células é responder a pergunta se nós estamos realmente fazendo discípulos. A pergunta não é se nós estamos fazendo células. A pergunta é se nós estamos fazendo discípulos. A pergunta não é se nós estamos abrindo novas casas. A pergunta é se nós estamos gerando novos líderes. Esse movimento ele tem que ser contínuo e multiplicador. E como liderança é influência, então, liderança não é você entregar um canudo, você entregar um certificado, você entregar um crachá e dizer, pronto, agora vai. Não. Isso não é o enviar. Não foi isso que Jesus ensinou com o enviar lá da grande comissão. Jesus investiu tempo nos seus discípulos. Jesus gastou tempo com eles. Jesus servia às grandes multidões, sim, porque ele tinha compaixão delas. Mas 70% do tempo de Jesus, ele gastou com o seu pequeno grupo de discípulos. E uma boa parte desse tempo que ele permaneceu com seus discípulos, ele estava com um grupo seleto. Tem até a história do Pedro, Tiago e João no barquinho. Por que ficou tão notório esse negócio de Pedro, Tiago e João? Porque continuamente Jesus os chamava de canto, Jesus os chamava de lado, né? A parte para compartilhar algo mais profundo. E aí não é à toa, né? Que é para Pedro que Jesus depois diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se nós queremos formar líderes, é necessário que você tenha um forte investimento na vida desta pessoa, para que ela realmente se sinta capaz de reproduzir isso na vida dos outros. Não é apenas levantar um líder, é investir na vida dele. Visão celular não é apenas formar líderes na escola de líderes. Visão celular é investir na vida das pessoas, capacitando elas para que elas possam reproduzir na vida de outros aquilo que elas receberam. E aqui nós chegamos ao que nós chamamos das esferas ou ambientes de formação de novos líderes. O primeiro ambiente para formar novos líderes numa igreja em células é a escola de líderes. Toda igreja em células precisa ter uma estrutura básica para a formação de líderes numa escola. Pode ser presencial, pode ser online. Nós estamos agora nos organizando para a nossa escola ser 100% digital, para todo mundo ter acesso em qualquer hora, em qualquer lugar. E isso vai ser maravilhoso, vai ser um avanço, vai ser um salto que a gente vai dar na formação de novos líderes. Mas a ideia da escola presencial, aquele ambiente, aquela sala de aula com as cadeirinhas, com o quadro lá na frente, com o data show e um professor ali ministrando com uma apostila na mão, continua valendo, top demais, tem que ter. Toda igreja em células precisa ter uma escola de líderes que funciona continuamente. Por quê? Porque a gente não tem uma prateleira com líderes que a gente vai lá e pega quando quer abrir uma nova célula. Então, a igreja em células, saudável, funcional, bíblica, no modelo que a gente entendeu que é um modelo saudável, precisa continuamente estar gerando novos líderes. Por isso, a escola de líderes, ela é fundamental e ela precisa ser contínua na vida da igreja. Mas não é só a escola de líderes que forma líderes. A célula é um grande ambiente para a formação de novos líderes. É ali que as pessoas vão colocar em prática, como a Roberta disse agora há pouco, né? É ali na célula que as pessoas vão exercer os seus dons, vão colocar em prática os seus ministérios. E essa prática, esse treinamento funcional, isso, irmãos, é poderoso, é muito mais poderoso do que uma apostila. Por isso que um ambiente não anula o outro, sabe? Você ter uma boa escola de líderes, com material de primeira qualidade, um professor de excelência formado em pedagogia, isso é maravilhoso. Só que se esses líderes saírem dessa escola e não ter um ambiente de prática na célula, vai se perder tudo que ele aprendeu.
Por isso nós entendemos que a célula é outra esfera, outro ambiente poderoso para a formação de novos líderes. E, finalmente, o discipulado. Então, é como se fosse um funil. As pessoas entram lá na grande celebração, elas são atraídas até a escola, que é uma atmosfera, um ambiente mais selecionado. Dali, elas são levadas para um ambiente ainda mais selecionado, que é a célula, onde elas podem colocar em prática todos os conceitos e ensinamentos que ela recebeu na escola. E lá na célula, ela tem um discipulador. Lá na célula, ela tem um pastor, ela tem um mentor, ela tem um treinador, ela tem alguém que vai caminhar lado a lado com ela. Irmãos, se essas três esferas, se esses três ambientes estiverem caminhando simultaneamente, alinhados um com o outro, nada pode parar a igreja do Senhor. Uma escola de líderes ativa, funcional, com qualidade, com professor de excelência, com material de primeira qualidade, um ambiente bacana, organizado, onde as pessoas possam ter prazer em estar ali, uma célula funcional, bíblica, compartilhada, onde todos podem praticar o que está aprendendo, e o discipulado, um a um, a caminhada perto, o pastoreio realmente vivenciado na prática. Irmãos, essas três esferas, esses três ambientes acontecendo simultaneamente, irmãos, é poderoso demais. Líderes poderosos vão sendo levantados e automaticamente eles vão entendendo para que existem, para que nasceram, para que estão ali, e o que eles vão recebendo, eles vão confiando a outros, eles vão investindo na vida de outros, e esse movimento, ele é contínuo, ele é multiplicador, nada pode parar uma igreja que entende esta visão. A visão que nada mais é do que o modelo de Jesus. Como é que Jesus formava líderes? Como é que Jesus formava discípulos? Vamos lá. Primeira coisa, ele dizia, eu faço e você observa. Então, o primeiro passo para formar um discípulo, você faz, ele observando você fazer. Segundo passo do modelo de Jesus, agora eu faço, você não vai só observar, você vai ajudar. Terceiro passo do modelo de discipulado de Jesus, agora inverte as coisas. Antes eu fazia, agora você vai fazer e eu vou te ajudar. Você não vai fazer sozinho, não. Eu vou te ajudar. Até chegar no quarto passo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, tem que ser o propósito de todo discipulado. É liberar, é enviar as pessoas. Ou seja, agora você faz e eu observo, e eu aplaudo, e eu honro, e eu dou mentoria, eu dou consultoria, eu dou uns toques de longe, mas agora é você fazendo. Agora você foi liberado, agora você foi enviado. Toda célula precisa ter uma data de multiplicação. Toda célula precisa sonhar com esse dia. Todo líder precisa ter um líder em treinamento. E todo líder precisa dispensar em algum momento esse líder em treinamento para que ele faça o que antes você fazia. Antes ele observava, depois ele passou a te ajudar. Agora ele faz você ajudando, mas o alvo é ele fazer e você só observar. O grande destaque de um líder não é ele fazendo as coisas bem. Um grande destaque de um líder é ele observando o seu discípulo fazer muito bem aquilo que ele lhe ensinou. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, e é nessa direção que nós estamos caminhando. Uma igreja que tem uma escola de líderes muito eficiente, uma igreja que tem células onde não apenas um faz, não apenas um fala, mas todos praticam, todos exercitam, todos colocam em atividade, em prática, o seu dom espiritual. Todos contribuem de alguma forma, até o novo que está chegando, até aquele que acabou de chegar, seja dar uma oportunidade para ele pode fazer um quebra-gelo, ele pode dar umas boas-vindas, ele pode falar na hora do compartilhamento. O compartilhamento, ele é participativo, você não faz sozinho, você divide com outros, você pede um para ler o texto bíblico, você pede outro para dar um exemplo, você pede um ou dois ali para fazer uma dinâmica baseado no texto da semana. Então, você vai fazendo, eles vão observando, depois você vai fazendo, eles vão te ajudando, depois você inverte o jogo, você coloca eles para fazer e você ajuda, até que finalmente, pronto, agora eles fazem. Você só observa e está tudo certo. Esse é o alvo, esse é o objetivo do discipulado. E eu espero mesmo que você tenha compreendido que gerar
e formar novos líderes é um valor inegociável na igreja em células. A cor da parede pode negociar, o dia do culto pode negociar, o repertório que vai se cantar na igreja pode ser negociado. Agora, não dá para negociar a formação de líderes. Uma igreja precisa ter uma estrutura funcional e contínua para formar novos líderes, senão nós corremos o risco de perder a grande colheita. Não fazendo a grande colheita, nós não cumpriremos a grande comissão. Não cumprindo a grande comissão, nós estaremos em desobediência. O resultado disso, você já sabe qual será. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender a verdadeira missão da Igreja de Cristo aqui na Terra e nós possamos continuamente fazer muitos discípulos para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Por favor, fala alguma coisa, compartilha aí, não deixa eu falar sozinho, não. Suene, que escreve tão bem, deve falar tão bem quanto, né? Irmã Simone, que está aí, irmão Gilson, lá de São Paulo, Adriano, se quiser falar mais um bocadinho, né? Pastores que estão na reunião aí, se quiserem compartilhar alguma coisa, fique à vontade aí, nós temos alguns minutinhos aqui ainda, então fique à vontade aí, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, não precisa nem levantar a mãozinha não, já estamos fechando, então é só você ligar o microfone e deslanchar, falar aí. A Laíde está aqui também, né? A Laíde podia falar um pouquinho, né? A Laíde aqui do Sertão, líder, uma das nossas líderes mais eficientes, mais frutíferas aqui do Sertão, podia falar um pouquinho aí o que a visão celular representa para você, o que esse modelo provocou na vida de vocês aqui no Sertão, como é que a sua liderança foi transformada a partir desse modelo de célula, o que você acha disso, como é que está funcionando? Você podia falar um pouquinho aí para a gente fechar essa reunião com vocês compartilhando também. Não, ninguém quer falar? Meu pastor, meu pastor, eu acredito muito nesse tripé, né? Escola de líderes, sério discipulado, essa junção, a unidade nesses 3 tripés são muito importantes, porque nós realmente fortalecemos a visão e uma forma de glorificar a Deus, nós temos aprendido na visão celular, é dar muitos frutos, né? E frutos que permaneçam. Então, com esse tripé, eu acredito que os frutos que vamos ganhando, mesmo com a demanda, mesmo com a demora de ir para a grande celebração, esse fruto vai permanecer e vai gerar muitos e muitos frutos. Uma forma de nós glorificarmos a Deus é colocar em prática esse tripé nas igrejas, que vai, eu te garanto, pode demorar, mas se você firmar e você focar nesse tripé, você vai dar frutos e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém. A ideia é transformar as nossas células em microescola de líderes. É a célula Mel, né? Melissa ficou toda boba quando eu coloquei isso lá, né? Pode ter certeza, eu tenho certeza disso, né? Minha célula é um mel, né? A gente tá falando isso aqui, minha célula é um mel. O que é mel? Microescola de líderes. Todas as nossas células deveriam ser transformadas em microescola de líderes. Se a escola de líderes lá da igreja não funcionar, a nossa célula é uma escola de líderes que vai funcionar e vai gerar novos líderes para a honra e glória do nome de Jesus. Que todas as nossas células sejam transformadas em células Mel, microescolas de líderes. Fala, Mel! Pastor, é engraçado que hoje a minha célula, aqui, né, a gente é composto por pessoas que provavelmente, que assim, não são crentes, né? Eles chegaram na igreja através da célula. Então, eles ainda estão nesse processo de conversão. E é realmente esse cuidado, né, que está falando, minha mãe estava falando, que mais encanta eles. Aí a gente tem um menino aqui que ele agora conseguiu uma moto, né? Uma moto. Primeira coisa que ele fez foi trazer a moto e pediu para a célula orar pela moto. Pediu para o Henrique, que é ali, de pegar e orar. Disse assim, hein, se abençoa aqui. Aí você fala assim, nossa, olha o legado. Poxa, eu vou entregar primeiro ao Senhor isso aqui que eu conquistei. Ou quando a gente pergunta assim,
nossa, e sua mãe, como que tá? Porque tava passando mal. Aí já vem aquele coração, você olha no olhar dele assim, nossa, ele lembrou de mim. Então, hoje, o cuidado dentro da visão celular, você vê que ele é um cuidado mais de perto. Porque antes Isso demorava aí. muito, né? E às vezes parecia que, nossa, eu nunca vou conseguir chegar, o pastor nunca vai conseguir isso. Mas quando você vê ali que o cuidado ele é mais acessível, a gente consegue conquistar melhor as pessoas e até mesmo cuidar dessas pessoas. Verdade, verdade. Não há dúvida nenhuma que as nossas células são o melhor ambiente para promover cuidado e pastoreio das pessoas que chegam na igreja. O nosso desafio é justamente dar esse salto, dar esse passo maior agora, né? Além do ambiente de cuidado, de pastoreio, de chamego, de mimo, de colo, de abraço, que as nossas células sejam também ambientes de capacitação. Investir na vida dessas pessoas para que elas possam colocar em prática os seus dons, para que elas possam colocar em prática as suas habilidades, e ali na célula, ela ser pescada, ser fisgada como um grande líder em potencial. E aí, onde é que ela vai aperfeiçoar isso? Lá na escola de líderes oferecida pela igreja. Mas a gente pastor, que a célula é a primeira porta que realmente pode dizer para as pessoas, você pode, você é capaz, nós acreditamos em você e nós queremos que você seja o nosso próximo líder aqui. Isso é fantástico. Fala, Lucão. Hein, pastor? Aí, vendo esse lance aí do Cláudio, né? Esse rapaz que a Benícia falou, vendo o lance do Cláudio, a gente entende, a gente compreende, né? Por que alguns pastores não aceitam a visão celular? Porque essa figura do pastor, não vai que perdendo a moral. O pastor é querido, o pastor é amado, o pastor é honrado, mas o líder de célula é mais acessível. Então, assim, essa função, assim, o pastor que vai orar minha moto, não, o líder de célula vai orar minha moto, o meu pastor com P minúsculo, que seja. Então, assim, alguns pastores travam nisso porque ele pensa que vai perder. Não, na verdade, ele vai ganhando, porque ele vai multiplicando o pastoreio dele. Então, se alguns pastores estão aqui na série, alguém que almeja o ministério pastoral, entenda, querido, que isso não é desonra, isso é honra. Está funcionando. O meu pastoreio está aumentando, está chegando em lugares que eu nunca conseguiria chegar. Eu nunca ia ter contato com o Cláudio, mas o Henrique tem, a Célula Origem tem, e aí com isso o meu pastoreio, o meu ministério vai crescendo. Então nada disso, já vai acabar, vou perder moral. Não, se sinta honrado, porque a sua função é essa, é multiplicar pastores. E está funcionando. Então assim, eu acho que isso a chave tem que virar na cabeça de alguns líderes, para alguns pastores, entendeu? Isso é bom, isso é ótimo, e é para isso que nós estamos aqui, para multiplicar pastores. Amém? Voltei. Da mesma forma como alguns pastores, eles têm essa dificuldade em multiplicar o seu ministério, em abrir mão da chave para que outros tenham chaves também, muitas vezes isso acontece com o líder de célula, se ele não for bem gerado, se ele não for bem trabalhado, né? Só um exemplo, né? Se de repente um dia o Henrique vê um outro da célula orando por uma moto de alguém, se ele não for bem gerado, se ele não for bem trabalhado, aí ele começa a ficar com ciúme, porque agora tem outra pessoa, além dele, orando pela moto dos que vão chegando. Então, é uma visão que tem que ser multiplicada, tem que ser reverberada, né? E tem que ser trabalhado para que todos compreendam que a obra de Deus ela é grande demais para parar em mim. Eu preciso reverberar isso na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aí a participação de vocês, né? Se estivesse sozinho aqui, eu estaria gravando o conteúdo, mas é muito legal quando tem pessoas participando. E eu sabia que ia ficar muito mais legal o conteúdo com a participação de vocês, por isso eu quero agradecer demais a contribuição de vocês nessa nossa reunião. E em nome de Jesus, que nós sejamos discípulos fazedores de discípulos. Nós sejamos uma igreja, não uma igreja que abre células, mas uma igreja que gera líderes, uma igreja que forma líderes para as nações da terra. Que Deus nos abençoe
nesta obra, nesta missão tão árdua, mas tão nobre, de levantar o caído, de acreditar nos que são inacreditáveis, de dar chave na mão dos improváveis e confiar que é Deus que está fazendo isso por meio da sua igreja e especialmente nos últimos dias através da visão celular. Deus a todos abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Tchau!